Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que teu amor vela por mim, vela por mim, e seja sempre assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que teu amor vela por mim, vela por mim, e seja sempre assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Nossa imensa alegria de estar aqui, retornar a Presidente Prudente, é uma alegria imensa ao nosso coração. Seja pelos laços de amizade sólidos aqui estabelecidos desde há bom tempo, seja pela oportunidade de visitar a casa e, como disse a Neuza, rever os rostos, abraçá-los, cumprimentá-los e sentir esse prazer incomparável da fraternidade que nos irmana a todos, nos motiva intensamente nesse trabalho com a doutrina espírita. Minha saudação, pois, de gratidão, de alegria, e esperamos que a nossa manhã seja suave, essencialmente. Quero agradecer a oportunidade, cumprimentar a Séries pelo oportunismo tão positivo, Séries, de ter exibido o clipe sobre a USE. A impressão que eu tenho é que nós precisamos fazer isso com mais constância em todo o estado de São Paulo, em todas as cidades e centros espíritas, porque, de uma certa forma, esses valores, esses fundamentos precisam ser recordados. A USE, na sua fundação lá em 1947, com o objetivo nobre de união e de nunca interferência na liberdade e autonomia das casas, cumpre um papel fundamental dentro desse propósito de fraternidade, considerando o fortalecimento que oferece às instituições, beneficiando-nos direta e indiretamente os adeptos, aqueles que nos congregamos em torno desse ideal extraordinário que é o ideal espírita. Nesta manhã, nós aqui estamos com o tema Conforto do Evangelho, porque realmente o Evangelho representa para todos nós esta verdadeira brisa suave nos dias e noites calorentas, quando entra aquele ar fresco que porventura seja originário de um ar-condicionado ou da natureza e nos adentra o ambiente e nos refresca fisicamente. O Evangelho comparece como, numa linguagem comparativa,
comparece como uma brisa realmente que nos ajuda nos enfrentamentos. Um verdadeiro conforto. Para isso nós selecionamos nesta manhã frases, algumas, daquele que é a nossa referência. A imagem de Jesus é absolutamente secundária. É claro que há controvérsias quanto à sua imagem verdadeira, isso é absolutamente secundário. Esta imagem que normalmente nós guardamos e foi conservada historicamente, mas o que prevalece, sem dúvida nenhuma, são os seus ensinos. Então, para falar desse conforto, nós selecionamos algumas frases, porque o ensino, o conteúdo integral do Evangelho é para a eternidade. Isso significa que sempre teremos o que aprender com esse acervo incomparável trazido por ele, que veio nos apresentar de maneira direta, que veio nos apresentar de maneira objetiva as leis de Deus, vivendo-as ele mesmo, e portanto significando para todos nós um roteiro de aprendizado. Então nós vamos encontrar frases que nos ajudam nesse entendimento. Se pensarmos nesta, por exemplo, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração, nós consideramos a ampliação desta afirmativa tão importante. Porque onde concentramos o nosso interesse, o nosso esforço, está ali o nosso tesouro, e é onde o nosso coração vai bater intensamente. Como essa nos leva a desdobramentos infindáveis, cujos entendimentos se multiplicam através do tempo com o nosso amadurecimento. Agora vejam essa, também importante nesse contexto. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Que afirmativa bonita, consoladora, estimulando-nos às virtudes, para que passemos a enxergar com o olhar da empatia. É um exercício. Nem sempre conseguimos, algumas vezes se apresentam difíceis, mas que precisamos fazer, demonstrando a capacidade, demonstrando a importância desses detalhes. Se aprendermos, se habituarmos o nosso olhar para o bem, para o progresso, para o bem-estar, nós todos teremos saúde. As doenças, as enfermidades são decorrentes de muitos desequilíbrios emocionais, psíquicos, que nos desarranjam fisicamente. Mas se aprendermos a administrar a nossa moralidade no exercício da fraternidade, todo o corpo, toda a saúde será beneficiada. E quando pensamos nessas frases, nós nos lembramos dessa outra. Olhai as aves do céu, que não plantam nem semeiam, mas Deus as alimenta, e as vestes. Quanto mais não há de alimentar a vós, homens de pouca fé. Ficamos a pensar nesta presença divina, a divindade, o Pai, o Criador, o Senhor absoluto, que conduz a vida, que criou a vida, e naturalmente não nos abandona. Passamos todos por perrenhos variados durante a vida. No entanto, Deus cuida de todas as suas criaturas. E vamos lembrar que criaturas não são apenas as criaturas racionais. Existem as criaturas em processo evolutivo ainda no estágio irracional. E existem, no início da evolução, aquelas outras possibilidades de vida, como as plantas, os vegetais, etc., que não deixam de ter vida também. E Deus cuida de todos. É um cuidado extraordinário, extenso, intenso. Se nós que já atingimos a racionalidade, nós que somos capazes de pensar, de refletir, de sentir, e já somos capazes de pensar em Deus, né? Já sabemos da existência do Criador, imagine como essa interação não nos enche de coragem, não nos enche de esperança, de conforto. São palavras consoladoras. A gente vai percebendo que essas afirmativas representam um conforto constante para viver.
Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. Muito conhecida síntese do Evangelho de Jesus, convidando-nos a agirmos na direção da justiça e do bom senso, com generosidade. Tudo que queremos que nos façam, tenhamos a preocupação de igualmente fazer. Representa a síntese do Evangelho. A gente percebe que cada frase que aí está sendo exposta abre ao nosso coração uma perspectiva imensa. Se convidarmos diversos palestrantes, não necessariamente espíritas, mas sociólogos, professores, psiquiatras, homens e comuns, mulheres, mães, e pensarmos a discutir, a debater essas frases, quantos ensinamentos confortadores não sairão daí? Porque permitem esses desdobramentos. A gente vai percebendo a grandeza delas. Essa aqui é muito conhecida, mas muito importante igualmente. Aquele que escuta e pratica as minhas palavras se assemelha ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sempre com a linguagem figurativa, né? Jesus nos convida a construirmos a casa sobre a rocha, a solidez moral. Então, escutar as palavras de Jesus e absorvê-las, que é um desafio para todos nós também, porque ainda estamos condicionados aos vícios de toda a espécie, mas ele vai afirmar, aquele que escuta é um homem prudente, porque escutando, absorvendo, vivendo, se esforçando para isso, se defende de todo tipo de violência, de agressividade, de adversidade comuns ao nosso estágio. Aliás, vale dizer que as adversidades de toda a espécie são degraus de aprendizado, de maturidade, de amadurecimento. Então, escutar as suas palavras, meditar sobre elas, porque esse escutar não é apenas escutar com os ouvidos, mas naturalmente adentrar o nosso raciocínio, refletir e a tentativa de aplicação no cotidiano. É um desafio, somos desafiados, sim, desafiados no egoísmo, no orgulho, na vaidade, nas pretensões, mas escutar, refletir e praticar, nós adentramos o caminho da prudência. A prudência, ela exclui, ela previne, ela evita as decadências morais e os desastres tão comuns da nossa caminhada. Olha que bonito, todo mundo vai se lembrar, nem só de pão vive o homem. Olha que coisa bonita, uma frase simples, poucas palavras na anotação de Lucas, nem só de pão. Nós precisamos de pão. O café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, a gente come bastante, né? Tem o café da manhã, tem o cafezinho das 10, tem o almoço, tem o café da tarde, tem o jantar e tem o café da noite, né? É muita refeição durante o dia, mas é bom demais, a gente faz fisicamente, fisiologicamente o corpo. Mas nem só de pão vive o homem. Nesse instante, por exemplo, que alimento não representa para todos nós, esses encontros de fraternidade, esses abraços, esses apertos de mão, esses olhares que se cruzam, esta alegria espontânea de estarmos juntos, desfrutando e pensando na grandeza desses ensinamentos. São ensinamentos de um mestre, são ensinamentos de alguém que já tem experiência, são ensinamentos de alguém que já viveu as experiências e fala com autoridade, porque conhece o caminho, já trilhou o caminho da evolução, conhece as ilusões que estamos expostos e, portanto, coloca-se como um professor, como um mestre para as nossas vidas. O que não dizer dessa consolação? Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Que bonito pensar nisso. A sede, uma comparação, né? Não é a água sedenta, é este líquido precioso, pensado pelo Criador, elemento vital para a vida, né? Uma vez um amigo palestrante falou que a gente não tem sede, mas vocês me permitem tomar água. Tá? Mas esse líquido precioso, na comparação da fala de Jesus, aquele que beber da água que eu lhe der, já imaginaram? A água que ele dá é a água do pensamento eterno, é a água do pensamento orientador, é a água que contém a vida verdadeira, fora das ilusões, fora dos comprometimentos. Nunca terá sede. Não é esta sede que eu senti agora, mas é a sede de não confiar, de ficar desesperado, aquela sede de alguém que se desespera, que se aflige, esquecendo-se que existe a água verdadeira.
a água do conhecimento que nos liberta. Por isso, uma outra frase que tem tudo a ver com o que estamos falando, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa frase, ela significa todo um roteiro, né? Porque a verdade, a nossa verdade, convenhamos, a nossa verdade é absolutamente relativa. Nós temos as nossas verdades que mudam com o tempo. Conforme passa o tempo, a nossa verdade muda. Nos decepcionamos ali, nos iludimos aqui, e a nossa verdade vai por terra abaixo. Aí somos forçados a admitir outras verdades que antes rechaçávamos. Então, quando a gente conhece a verdade verdadeira, a verdade autêntica, que nós não temos domínio ainda, não temos conhecimento integral, mas ele, que já alcançou o estado de pureza, de perfeição relativa, já que não alcança Deus, ninguém alcança Deus, mas ele que não é Deus, é nosso irmão, e que, como ele mesmo afirmou, eu e o Pai somos um, identificando-se com a grandeza da vida e das leis que nos regem os destinos, frutos da sabedoria divina que nunca Deus pensou em tudo. Deus, a inteligência suprema, pensou em tudo. Nós estamos descobrindo gradativamente. Vejam que as descobertas da ciência, do seu modo geral, são descobertas que vamos fazendo, vamos conhecendo como funcionam as coisas, do ponto de vista material mesmo, e do ponto de vista moral também. Nós vamos descobrindo devagar, e principalmente se bebermos da água que ele der, a verdade que não ilude. Então, conhecereis a verdade. E a verdade nos liberta. A gente para pensar, mas liberta do quê? Medo. Liberta do preconceito. Liberta dos condicionamentos. Liberta de uma série de coisas. E nós vamos percebendo a bobagem das vinganças, a bobagem das disputas de todos, a bobagem das nossas vaidades ilusórias. Quantas ilusões não nos escravizam? E quando pensamos numa frase como essa, isso nos conforta profundamente, porque apesar de não conhecermos tudo, estamos aprendendo, estamos dando os primeiros passos dessa descoberta gradativa, nós já conseguimos perceber que vamos nos libertando de alguns condicionamentos. E esta então, vejam só, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Que coisa linda isso. É uma comparação. Ele usou a linguagem da época, porque a época era muito comum, era uma prática comercial comum, o cuidado com as ovelhas, né? A atividade da época era cuidar das ovelhas. Então ele vai dizer, numa linguagem comparativa, que nenhuma das minhas ovelhas se perderá. As ovelhas, linguagem comparativa, somos nós. Os irmãos menores estamos sob os cuidados dele, incumbido de nos conduzir. Mas ele vai dizer, nenhuma delas vai se perder. E nós temos, num mundo de contraste como o nosso, onde habitamos espíritos, a maioria de nós enfermos, sobre vários pontos de vista, perdidos, debruçados, tropeçando, caindo, levantando, caindo de novo, criaturas que se enganam, que se iludem, criaturas que trapaceiam, criaturas que matam, que roubam, que estupram, que violentam, e tem hora que parece que desaprendem. Somos nós que aí estamos, coletivamente falando, é claro, além das experiências individuais de cada um, vamos nessa luta, mas nenhum de nós se perderá. Por um motivo muito simples, somos todos filhos de Deus, e todos, mais cedo ou mais tarde, apesar dos tropeções, todos, mais cedo ou mais tarde, chegaremos a Deus. Chegaremos de volta equilibrados, apesar do aparente desequilíbrio de agora. Com a condução segura dele, ele vai dizer, nenhuma se perderá. E a gente vê criaturas que se perdem em crimes horrendos, todo tipo de atividade lesiva à sociedade, como estamos vendo atualmente, com as fake news, com as manipulações de pastores, com essa vergonha política que impera no mundo, todos nós estamos enquadrados nessas questões, mas nenhuma delas perderá. Mesmo aqueles viciados, naqueles que traficam as drogas, naqueles que se aproveitam do próprio, em todos os aspectos, nenhuma dessas criaturas se perderá. Isso é extremamente confortador para nós. E vamos avançando para perceber que eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim não permanece nas trevas.
nas trevas da ignorância, naturalmente, nas trevas da perdição moral. E eu sou a luz do mundo, que é autoridade para dizer isso. E tinha autoridade para dizer isso, tem autoridade para dizer isso, porque seus ensinos clareiam o nosso caminho, nos dão direção correta, nos dão direção segura. Aquele que crê em mim, não cai, não se aprofunda nos erros, nos desequilíbrios, porque busca essa luz. Eu sou a luz do mundo. E nós estamos entendendo isso cada dia, a perceber que a humanidade não tem outra alternativa. Ou seguimos as leis divinas, ou seguimos enquanto permanecermos na rebeldia. Está um pouco baixo. Enquanto permanecemos na rebeldia, enquanto permanecemos distantes, vamos nos perdendo nas trevas da ignorância. São lições. Olha que lindo isso, gente. Vejam esta frase. Não vos deixarei órfãos. Vivemos um momento complexo da história. Há muita gente desesperada, temerosa, com as perspectivas de guerra, com as perspectivas das doenças que se multiplicam, com esta tensão social do relacionamento. Todavia, não vos deixarei órfãos. Estarei convosco até os fins dos tempos. Significando que ele vai acompanhar este processo nosso de amadurecimento. Isso é extremamente confortador. Fizeram uma pergunta para o Arthur Valadares outro dia, uma pergunta muito inteligente. Eu gostei muito da pergunta e gostei muito da resposta, naturalmente. Perguntaram para o Arthur se Jesus é o próprio Evangelho. E o Arthur falou que não. O Evangelho é lei de Deus. Mas Jesus é um espírito que assimilou tanto o Evangelho em si mesmo, que ele respira, que ele exala esse Evangelho. Já compreendeu na totalidade e vive essa compreensão. Me toca profundamente pensar esse espírito condutor, construtor do planeta, assassinado, brutalmente assassinado pela ignorância humana, pregado, crucificado, torturado, e não sente mágoa nenhuma, não sente raiva de ninguém, da traição, daquela soberba daquele tempo. Olha para baixo, vê aquelas criaturas que precisavam dele, que foram beneficiados por ele, a maioria o esqueceu, o abandonou, o traiu. Olha para cima, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E não sabiam mesmo, como não sabemos até hoje ainda. Não vos deixarei órfãos. Agredido, maltratado, incompreendido, submeteu-se à mediocridade do planeta, esteve aqui, continua a conduzir o planeta, e recebendo ainda a ingratidão, e para dizer, não vos deixarei órfãos, como quem diz, estarei aqui. Nós é que temos que ir a Ele. Muitas vezes nas preces nós dizemos assim, Senhor, cuida de mim, cuida da minha mãe, cuida do meu marido, cuida do meu filho, etc., e esperamos que Jesus venha a nós e pedimos, Jesus, vem nos socorrer. Mas será que a gente não precisa mudar? Não está na hora de mudar isso aqui, não? Vamos até Ele. Vamos tentar ir até Ele. Para ir até Ele, temos que nos despojar de ambições, temos que nos despojar de sentimentos contrários à fraternidade, para achegarmos a esta divina presença, nosso irmão mais velho. Apenas isso, um irmão mais velho. Um irmão que foi criado antes que nós. Deus cria incessantemente. Quando nós começamos, ele já era o Cristo. É um irmão amadurecido, experiente. Nós temos que segui-lo. Não é à toa que ele foi apresentado como modelo e guia. Tem uma fundamentação extraordinária nisso. E ele está incumbido e responsável por nós. Isso enche o nosso coração de alegrias infindáveis. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não mentiu, não iludiu, afirmou, tereis aflições. Porque sabe que o caminho evolutivo, a conquista da perenidade,
ela está envolvida num acervo de adversidades para que amadureçamos. Mas tem de bom ânimo. Essa afirmação, ter de bom ânimo, não é apenas para a gente, eu preciso ter coragem. Jesus pediu para que eu tenha bom ânimo. Não, existe toda uma ciência embutida por trás dessa afirmação. Tem de bom ânimo. Existe a experiência de um espírito que viveu as suas lutas também e conquistou esse estágio de perenidade moral. Então, tem de bom ânimo. Isso deve significar para nós um chamado naquela segunda-feira que a gente acorda com a cabeça para baixo, não querendo levantar, às vezes podia ficar em casa, podia... Não, tenha de bom ânimo, coragem, coragem. A nossa série se referiu à manhã luminosa de hoje, né? Com todos esses dias de chuva, hoje abrimos a janela, aquele céu azul, com a bondade de Deus se manifesta sempre, né? Se bem que eu gosto muito de chuva, já estou com saudade da chuva, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, ele venceu as tentações do mundo, venceu as provocações do mundo, submetendo-se à nossa precariedade para nos ensinar. E a repercussão reverbera nos nossos ouvidos há séculos para que finalmente possamos aprender. Há mais felicidade em dar do que receber. Vejam, nós estamos aprendendo isso, nós estamos começando a aprender a importância do dar, ao invés de receber. Por outro lado, olha essa, eu vim para que tenham vida em abundância. Que coisa bonita, que atestado, que certificado de amor a nós, trazendo até nós a felicidade que já vive, mostrando que nós podemos conquistar e iremos conquistar a felicidade plena. Às vezes eu faço exercícios de imaginação, eu não consigo alcançar isso, o nosso estágio não permite, mas eu fico tentando imaginar, tentar não é proibido, né? Um espírito da condição de Jesus, crística, sentir a vontade de Deus e executar. Já dá para a gente pensar o que é sentir a vontade de Deus? Não dá ainda não dá. Mas eu fico tentando imaginar isso, um espírito dessa categoria, ele sente a vontade de Deus, a identificação completa, plena, e executa, sem questionar nada, porque já está nele esta pureza espontânea, já está nele essa grandeza. Olha só, conheço todas as minhas ovelhas. Meu Deus, isso é muito bonito, né? Conheço todas as minhas ovelhas. Jesus nos conhece a cada um. Já pararam para pensar nisso? Sabe quem somos. Não precisa abrir o laptop, procurar na área de trabalho, Planeta Terra. Lá dentro do Planeta Terra, Presidente Prudente. Vamos abrir aqui. Matão. Vamos ver que a população de Matão, 90 mil habitantes, Presidente Prudente, 250 mil. Deixa eu achar onde está o fulano. Não, é na hora, é imediato. É na hora. Nesse momento, quantos templos evangélicos, quantos centros espíritas, quantas igrejas nas suas missas, neste momento, de alguma forma, pensando em Jesus. Ele recebe tudo isso. E sabe quem está pensando, o que está pensando, o que está pedindo, o que está precisando. Não é só pedidos, existem emoções de gratidão. Ele conhece a todos nós pelas vibrações próprias, sabe o que precisamos e providencia tudo isso. A construção do reino dos céus no coração deve ser o tema central da nossa vida. Tudo mais é acessório. Está lá no livro Boa Nova, essa afirmação naqueles conhecidos diálogos de Jesus. Essa frase dá um congresso, né? A discussão dessa temática, desses temas, permite a todos nós pensarmos amplamente. É uma brisa. É como se fosse uma brisa. Esses ensinos significam para todos nós, comparativamente, aquele conforto que chega nesses momentos de aflições. E vejam vocês que nessas frases selecionadas, nessa primeira meia hora, nós não colocamos nenhuma bem-aventurança, que por si só significa um outro valiosíssimo roteiro de felicidade humana. Bem-aventurados. Vamos ouvir com a Neuza a música Bem-aventuranças.
Meditemos nesta letra. As bem-aventuranças da dupla Tim e Vanessa. Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, sua voz como um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus, bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Que brilha a vossa luz, a luz do mundo. O Sermão da Montanha constitui um precioso documento, né? Inclusive com aquela afirmação que se tudo se perdesse e apenas permanecesse o Sermão da Montanha, nós já teríamos material para aprender e viver tudo isso. Quando falamos de Jesus, o coração se toca, né? Jesus é uma referência máxima de moralidade para todos nós. Seus exemplos de perdão, de amor ao próximo, seu desprendimento, sua atenção para conosco, significa esta brisa, este conforto. Eu não posso resistir, falando de Jesus, a esta outra belíssima música que vocês conhecem, mas nós temos que apresentar. Num tema como esse, não tem como evitar uma música dessa qualidade, com a letra belíssima de um gari de Belo Horizonte, a música dele. Essa vocês sabem. Canta comigo.
luz que orienta. Dele é a face que consola. Dele é a mensagem que pacifica. Dele é a força que movimenta. Dele é a bênção que renova. Dele é o caminho que conduz. Dele é a verdade que liberta. Dele é a vida que triunfa. Dele é a luz que orienta. Dele é a face que consola. Dele é a mensagem que pacifica. Dele é a força que movimenta. Dele é a bênção que renova. Dele é o caminho que conduz. Dele é a verdade que liberta. Dele é a vida que triunfa. Jesus, Jesus, É impossível não pensar nele. Nesse momento complexo da história, nós precisamos muito do Cristo. Ele foi capaz de tocar todas as almas. Algumas despertaram mais cedo, espíritos mais amadurecidos, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia, Francisco Cândido Xavier, e tantos outros nomes, não só da religião, mas movidos pelo ideal de amor à humanidade, se sensibilizaram com essa doce presença, trabalhando em prol da humanidade. Alguns vieram com missões específicas na tecnologia, nas ciências variadas, nas artes, para exaltar a grandeza desse mestre da humanidade. Alguns com tarefas específicas na literatura. Nós temos muitos exemplos dentro da literatura espírita, como o nosso Humberto de Campos, irmão X, como a nossa querida Ivone do Amaral Pereira, como tantos outros que aqui poderiam ser citados. Mas eu quero destacar um, pela importância. Muda para mim que não está mudando, não sei porquê. Será que eu desliguei? Não está mudando aqui, muda para mim. Esse livro foi publicado em 1976. Esse livro retrata as materializações do espírito Kate King nas experiências feitas por William Crookes. William Crookes foi um cientista muito respeitado e que, em contato com a médium Florence Cook, teve a oportunidade de pesquisar com método científico rígido, que não é o caso de ficar descrevendo aqui, senão vai ocupar muito tempo da palestra, as materializações do espírito Kate King. O seu trabalho não foi, na época, muito considerado, porque havia o materialismo da ciência. Todavia,
essas experiências foram feitas e o Wallace Leal Valentim Rodrigues pesquisou. Naquele tempo não tinha internet, não tinha WhatsApp, mas em desdobramento mediúnico, ele que nunca saiu do Brasil, descobriu o porão de uma casa onde estavam guardados os registros, obrigado, meu amigo, onde estavam guardados os registros e as fotos desse verdadeiro documentário. Insistiu, foi difícil, as fotos não têm a qualidade digital do nosso tempo, mas o Wallace conseguiu que esse material viesse para o Brasil, ele traduziu e publicou nesta obra referencial, que fala sobre as materializações do espírito Kate King, demonstrando cientificamente a imortalidade da alma. Esse Wallace também é autor desse outro fabuloso livro que a maioria de nós conhece, E para o Resto da Vida, que é um livro classificado como infantil para a infância, mas de infantil não tem nada. Os contos são simplesmente maravilhosos, trazendo conteúdos de moralidade. Este livro está hoje ilustrado e à disposição. Mas o nosso Wallace Valentim Rodrigues, que nasceu em 1924, portanto há um século, vai alcançar o seu centenário de nascimento. Ele desencarnou em 88 e é um desses que se deixou tocar por esse ideal de serviço ao próximo. Mas é o serviço ao próximo no incentivo cultural, no distribuir de cultura. Ele foi ator, diretor de teatro e cinema, escritor, tradutor, jornalista, produtor e roteirista, além de músico, poeta, pintor. Mas tem um detalhe muito interessante na vida de Wallace, porque vocês estão vendo ali que ele foi tradutor. E como tradutor, ele traduziu 14 livros de diferentes idiomas. Só que ele nunca saiu do Brasil e nunca fez curso de idiomas. Mas ele se lembrava da sua encarnação anterior. E na encarnação anterior, ele foi uma famosa escritora francesa, casada com um embaixador sueco na França. E ela, portanto, se tornou embaixatriz. Chamava-se Madame Stael, ou Stel. Se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar Madame Stel, ou Stael, com S mudo, que é a personalidade de Wallace na encarnação passada. E ele se lembrava claramente que ele havia sido mulher e famosa escritora, convivendo nos altos círculos culturais da sua época. Sofreu muito com isso, porque se sentia mulher num corpo de homem. Não tem nada de errado nisso, porque nós, os espíritos, nascemos homens ou mulheres, a depender da tarefa a ser executada, da necessidade de aprendizado. E então, os espíritos não são homens ou mulheres, podem guardar um psiquismo determinado, mas somos espíritos que podem ocupar corpos de homens e de mulheres. E ele sofreu muito com isso, porque ele se lembrava, e naturalmente guardava comportamentos afeminados. Imagine há 70 anos atrás o preconceito com isso. Sofreu muito, inclusive dentro da família. Mas esse sofrimento não impediu de realizar a sua tarefa. Eu vou passar esse cartãozinho aqui, ele é gratuito, tem um QR Code. Esse cartãozinho vai levar vocês a conhecerem o documentário feito para homenagear o centenário de Wallace. E também vai levar vocês aos episódios de uma minissérie que já está sendo exibida. Toda quarta-feira entra no ar às 00h. Nós já exibimos 4. Tem mais 8, mais 6 para ser exibidos. Vai culminar com o dia 11 de dezembro no centenário. E vocês vão se emocionar com a história desses depoimentos, os conteúdos, relembrando o legado desse grande espírito que foi o Wallace. Então eu vou colocar aqui, vocês vão... Pegue o primeiro, por favor, e passa para trás, Silmara. Pega o primeiro e passa, cada um pega um, né? Por favor. E vocês terão acesso ao documentário, tem 1h30, e a minissérie, que são 10 episódios de 40 minutos. Num trabalho de fôlego do músico e compositor
Zé Henrique Martiniano. E o Wallace, o centenário, gerou, portanto, um documentário com 40 horas de gravação, gerando uma minissérie, um livro, que vou falar para vocês, e uma música inédita, além de um evento. Tudo isso para homenagear esse grande nome da literatura espírita. Eu vou pedir para o Pablo colocar o clipe do final aí que eu deixei para vocês. Vamos. Ele marcou nossos corações, como uma brisa aliviou muitas aflições. Grandes conhecimentos em suas pesquisas, estudos de grande expressão, suas conquistas. Grande tradutor, autor e editor, roteirista de cinema e teatro com muito amor. Da querida Araraquara, fez-se nacional, poliglota de rica cultura sem igual. Revista internacional, também trabalhador do jornal Clarim, de genialidade intelectual, deixou sementes pra você e pra mim. Revista internacional, também trabalhador do jornal Clarim, de genialidade intelectual, deixou sementes pra você e pra mim. Deixou marca indelével nos corações daqueles que um dia o conheceu. A semente lançada nos solos destas almas germinou, despontou e floresceu. Ele marcou nossos corações, como uma brisa aliviou muitas aflições. Da querida Araraquara, fez-se nacional, poliglota de rica cultura sem igual. Revista internacional, também trabalhador do jornal Clarim, de genialidade intelectual, deixou sementes pra você e pra mim. Revista internacional, também trabalhador do jornal Clarim, de genialidade intelectual, deixou sementes pra você e pra mim. Pode voltar ao PowerPoint, por favor, Paulo. Este livro que fizemos, ele não é um livro biográfico. Nós pegamos todos os prefácios de Wallace, dos livros publicados pelo Clarim de Matão, porque ele publicou por outras editoras também, mas dos livros publicados pela editora Clarim, nós pegamos todos os prefácios e destacamos trechos dos prefácios para comentar. Dada a preciosidade desses prefácios pela inteligência invulgar de Wallace Leal Valentim Rodrigues, que pode ser chamado de um gênio intelectual. Seus prefácios estimulam, incentivam a cultura, tocado por este amor ao Cristo, de uma pessoa que viveu seus conflitos próprios, mas era detentor de uma cultura muito vasta, e que pode ser considerado um continuador natural de Caibar Schutel. O Wallace atuou como redator-chefe da Revista Internacional de Espiritismo,
e também do jornal O Clarim, fundados por Caio Barchuto e Matão. A revista vai completar 100 anos agora em fevereiro e vai contemplar vários articulistas que vão resgatar esse centenário, inclusive com a presença do Luciano Klein, que é o maior historiador espírita vivo da atualidade, que vai participar das próximas edições da revista. Quem quiser assinar a revista, eu tenho aqui o folhetinho para levar, não precisa pagar nada, a editora manda o boleto e vocês terão a revista nos próximos 12 meses. Tudo isso para exaltar essa homenagem muito justa a esse grande nome da literatura espírita, que é o Wallace Leal Valentim Rodrigues. Para vocês terem acesso, vocês podem utilizar esses dois canais ou o QR Code aí do cartãozinho que foi distribuído para vocês verem o documentário e a minissérie. Vale dizer que o Zé Henrique, ele é um grande compositor. Aí está o nosso livro, como dissemos, 21 prefácios comentados, está à disposição. E os 2 livros da Fergus, como a nossa série anunciou na apresentação. O Fascinação é um livro que acabou de sair, eu recebi o livro faz 10 dias, vai falar sobre o processo obsessivo da fascinação. O processo obsessivo da fascinação é aquele que faz perder o discernimento. É como se a pessoa tivesse uma venda nos olhos. Não é romance, é uma seleção doutrinária do tema, 95% extraído das obras básicas, a partir do item 10 do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas. Esse item 10 tem o título de Os Falsos Profetas da Erraticidade. E nós nos debruçamos sobre o assunto. Ficamos impactados pelo conteúdo disponível sobre o que é a fascinação e seus desdobramentos. Nós vivemos vários processos de fascinação, e não é restrito aos grupos mediúnicos, não é restrito aos médiuns, não é exclusividade dos espíritas. A fascinação está na sociedade humana, em todos os segmentos. Basta lembrar o ataque às Torres Gêmeas, basta lembrar o suicídio coletivo na Guiana em 1978, basta falar dessa vergonhosa política brasileira, uma fascinação coletiva. Então, está a fascinação, feminicídio e por aí vai, demonstrando essa perda do discernimento que faz a gente não enxergar e ser dirigido por outro. Esse livro foi editado pela Fergus. Vale dizer que ele foi pago pelo Centro Espírita Amor e Caridade, que pagou a impressão do livro para a Fergus, para ajudar a Fergus, né? Eu comprei 500 livros, como eu tenho muita palestra, eu levo o livro na palestra, como a Séries falou, e essa receita vai direto para a Fergus, posteriormente, né? Para ajudar esse reerguimento da Fergus, que perdeu a sua sede praticamente. Tiveram que reconstruir tudo. 35 centros do Rio Grande do Sul foram destruídos ou semi-destruídos, e a Fergus está trabalhando. O Brasil ajudou bastante, e o Centro Espírita Amor e Caridade, num gesto de grande nobreza, pagou a impressão do livro para que a Fergus levante receita com a venda do livro, além, naturalmente, do conteúdo doutrinário. Esse livro estava na Fergus antes da enchente, eles aprovaram o livro, mas quando teve a enchente, como é que faz? Tem que respirar, né? Aí o Centro Espírita Amor e Caridade foi lá e pagou o livro, para eles imprimirem. Então, a gente fica muito feliz de participar desse processo. E o outro, que eu acho que eu trouxe o ano passado aqui, começa com uma alfinetada e termina por uma ruptura, fala sobre as cutucadas que a gente dá um no outro, né? É retirado de uma frase de Paulo de Tarso, que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. São os 3 livros que nós trouxemos, estão à disposição aí. Nós queremos agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui. Logo mais à noite estaremos no Jesus de Nazaré e falaremos sobre supostos médiuns e pseudos mentores. Existem supostos médiuns? Mentores? Pseudos mentores? Espíritos que se passam por mentores para enganar? É o que nós vamos falar de noite. Então, agradeço imensamente. E se algo posso dizer a vocês, eu diria com a força da minha voz:
prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando, porque a vida conspira a nosso favor. Prossigamos, eu me incluo, é óbvio. Muito obrigado, um bom domingo a todos. Muito bem, nós vamos fazer o passo coletivo hoje, né, Séries? O passo será coletivo, nós pedimos a todos que estejamos com o pensamento em paz. Eu vou fazer a vibração e a Neuza vai cantar de fundo, de fundinho. Acompanhemos então com o pensamento elevado a Deus. Convido a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus nesta manhã, em que lembramos o seu nome, lembramos a sua grandeza, a sua presença conosco, sempre atento a nos conduzir, a nos ensinar, a nos clarear o caminho. Jesus amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Nome de amor, nome de bondade, nome de socorro, de luz e verdade. Senhor, aqui estamos na condição de aprendizes. Desejamos aprender com o seu exemplo, com as suas lições. Precisamos muito incorporar ao comportamento esses novos padrões de conduta que o Evangelho apresenta. Perdoar, prosseguir, não temer, comprometer-se com o bem, orar, nos fortalecer no amor que está em toda parte. O Senhor sabe, nós estamos aqui numa cidade do interior paulista, estamos no Brasil, estamos num planeta em lutas. Senhor, cuida de nós. Nós não queremos permanecer na posição de pedintes, não. Nós queremos ir a Ti. Já aprendemos que é incompatível ir a Ti com o coração manchado por ambições, manchado por manipulações, por desejos que não correspondem à verdade. Então nós queremos vencer isso, nós queremos caminhar com segurança, queremos caminhar destemidos na sua direção. Mas ajuda-nos, Senhor. Há muitos irmãos nossos que ainda não conseguem. Precisamos da Tua luz para iluminar os caminhos daqueles que ainda se perdem no ódio, daqueles que se entregam à vingança, daqueles que não despertaram ainda. Ajuda-nos, Senhor, a também estarmos despertos, para não nos iludirmos. O nosso pensamento vibra na direção dos hospitais psiquiátricos também, vibra em direção das penitenciárias, vibra em direção às famílias, às residências atingidas por fatores variados de desequilíbrio, como o desemprego, a falta de dinheiro ou a doença, as crianças enfermas, os idosos em penúria. Senhor, sabemos que é tudo aprendizado, mas precisamos muito que as Tuas mãos misericordiosas se estendam sobre todos nós, para nos sentirmos mais fortalecidos. Hoje podemos pensar em algumas de Suas frases e a gente percebe o quanto elas são poderosas para todos nós. Abençoa-nos a vida, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Que assim seja. Um bom domingo a todos.